uma pergunta que Jujutsu Kaisen vai te fazendo de forma muito sutil ao longo da série e que a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. E se o verdadeiro vilão da história nunca fosse alguém que você reconhece? Não o vilão que aparece na cena, com o nome na tela, com a música de tensão tocando. Falo de algo diferente, algo mais perturbador, um vilão que se esconde dentro das pessoas que você ama. Esse é o Kenjaku. Ele não tem um rosto próprio, pelo menos não que a gente possa chamar de permanente. Ele é um ser com mais de 1000 anos de existência que passou esse tempo inteiro trocando de corpo como quem troca de roupa, levando consigo apenas o cérebro, a memória e um plano que nenhum personagem da série conseguiu entender completamente até ser tarde demais. E a coisa mais assustadora sobre o Kenjaku não é o seu poder, e sim a sua paciência. Diante disso, hoje a gente vai falar sobre o vilão mais subestimado, mais mal compreendido e de longe o mais confuso que Jujutsu Kaisen já criou. Então já deixa o like, se inscreve e vem comigo entender um pouco da história de um dos personagens mais complexos que o GG já criou. Para entender o Kenjaku, você precisa primeiro entender o que ele é e o que ele não é. Ele não é um feiticeiro que ficou obcecado com poder, não é um ser traumatizado em busca de vingança, não é um monstro que quer destruição pelo prazer da destruição. Kenjaku é algo muito mais raro e muito mais inquietante. Ele é um cientista, um pesquisador, um ser que passou mais de 1000 anos fazendo a mesma pergunta obsessivamente. O que a humanidade pode se tornar? E quando alguém passa 1000 anos fazendo a mesma pergunta sem nenhum limite moral, sem nenhuma relação permanente com qualquer pessoa ou grupo, sem nenhum vínculo que possa freá-lo, o que acontece? Ele começa a tratar o mundo inteiro como laboratório. E cada ser humano que encontra vira, em algum nível, um experimento. A técnica inata do Kenjaku é isso, a capacidade de transplantar o próprio cérebro em um outro corpo. Literalmente, ele abre a cabeça do hospedeiro, remove o cérebro desse ser e coloca o seu no lugar. E com isso ele assume não só o corpo, mas também a técnica amaldiçoada que estava gravada naquele hospedeiro. Pensa no que isso representa em termos práticos. Em 1000 anos, o Kenjaku acumulou um arsenal de técnicas que nenhum feiticeiro comum poderia desenvolver em uma única vida. Cada corpo foi um upgrade, cada hospedeiro foi uma nova ferramenta. E ele não escolhia qualquer corpo, ele escolhia os melhores, os mais poderosos, os mais úteis para a próxima etapa do seu plano. Porém, o que faz Kenjaku verdadeiramente diferente de qualquer outro vilão que Jujutsu Kaisen apresentou é exatamente isso. Ele não quer nada para ele mesmo, não de forma convencional. Ele não quer riqueza, não quer o trono, não quer ser chamado de rei ou deus. Ele quer ver, quer observar o que acontece quando você empurra a existência humana além dos limites que ela mesma se impôs. É uma curiosidade tão pura que se tornou monstruosa. Kenjaku, como eu disse, tem mais de 1000 anos. Ele conhecia Tengen e tinha relações com feiticeiros que existiram antes mesmo do Sukuna nascer. Porém, apesar da sua idade, a história documentada desse cara começa há aproximadamente 400 anos, em uma era que os feiticeiros jogavam com forças que nem sequer tinham nome ainda. Nessa época, o Kenjaku habitava o corpo de um homem desconhecido. Não sabíamos nem quem ele era, nem o que havia de especial nele. O que sabemos é que nesse corpo, o Kenjaku começou a tecer a teia mais longa da série. Ele foi de feiticeiro em feiticeiro, de era em era, fazendo votos vinculativos com feiticeiros antigos. E esses votos, aparentemente simples na época, eram peças em um tabuleiro que só seria completado séculos depois. Contudo, seria em um outro corpo que o Kenjaku faria o ato que o tornaria infame pela eternidade. Cerca de 150 anos atrás, Kenjaku tomou conta do corpo de Noritoshi Kamo, membro de um dos 3 grandes clãs de feiticeiros do Japão. E com esse corpo, com essa reputação emprestada, ele fez algo que até hoje é classificado como o ato mais vil já cometido por um feiticeiro na história do Jujutsu. Em uma vila remota, Kenjaku, agora como Noritoshi Kamo, capturou uma mulher cujo corpo tinha uma característica única. Ela podia conceber filhos com espíritos amaldiçoados, uma anomalia biológica que a maioria tratava como maldição ou curiosidade, o Kenjaku tratou como oportunidade. Ele aprendeu em um tempo, usou o sangue dela, o de espíritos e o seu próprio sangue e a forçou a passar por 9 abortos, criando com isso os fetos amaldiçoados, pinturas da morte. Entidades híbridas, nem completamente humanos, nem completamente maldições, que existiam em uma zona intermediária de identidade que nenhum outro ser em Jujutsu Kaisen ocupa. Chozo, Eso e Ketsu, irmãos criados a partir do sofrimento como matéria-prima. O experimento foi bem sucedido tecnicamente, e foi um fracasso segundo os próprios critérios do Kenjaku, porque apesar do que surgiu tenha sido seres poderosos, ainda assim eram apenas uma variação do que já existia. Não era nada novo, não era o salto evolutivo que ele buscava. E aqui você começa a entender a lógica cruel que governa Kenjaku. Se o resultado não for algo que ele nunca viu antes, o experimento foi inútil. Não importa o custo humano, não importa o sofrimento causado, se não for extraordinário,
não conta. Diante disso, o clã Kamo ficou marcado para sempre. O nome Noritoshi Kamo virou sinônimo do pior que um feiticeiro pode ser. E o Kenjaku já tinha saído daquele corpo faz tempo, deixando para trás apenas a cicatriz na história. Porém, esse personagem ainda mostraria algo pior, porque há uma dimensão da história do Kenjaku que a maioria dos fãs subestima completamente e que muda de forma fundamental como você lê o arco de Itadori Yuji. Bom, aproximadamente 18 anos antes da série começar, o Kenjaku tomou o corpo de Itadori Kaori, a mãe do Yuji. Não é uma informação que aparece de forma dramática, com revelação épica e música impactante. Ela vai sendo deixada de forma gradual, quase discreta. Porém, o peso dela é devastador. Porque isso significa que o Kenjaku não foi apenas o responsável indireto pela existência do Yuji. Ele foi de alguma forma distorcida e monstruosa parte da cadeia que produziu o garoto. O avô do Yuji, o Asuke, havia avisado ao pai, Itadori-jin, para se afastar daquela mulher. Mas o aviso não foi ouvido, ou foi tarde demais. O que o Kenjaku fez com aquele corpo, o que exatamente aconteceu naquele período, ainda tem lacunas. Porém, o resultado está aí. Yuji nasceu com uma resistência física absurda, uma capacidade para o treinamento que foge de qualquer explicação genética convencional e uma conexão com o sangue das pinturas da morte que ele não sabe explicar, mas sente de forma visceral. A cena em que o Yuji vê o Chozo, Ezo e Kechizu chorarem é um dos momentos mais carregados da série. Porque não é apenas empatia, é algo mais fundo, mais instintivo, como se o sangue no corpo dele reconhecesse o sangue neles. E faz completamente sentido, porque eles são irmãos conectados por um criador que os usou como ferramenta e nunca os viu como filhos. Também Kenjaku plantou ainda o dedo de Sukuna na casa do Jin, não por acidente, mas estrategicamente, para que as emoções negativas do ambiente ativassem a técnica amaldiçoada e criassem um cenário perfeito para o surgimento de um recipiente do Sukuna. Como vocês podem perceber, cada vida nessa história é uma variável, uma peça, nunca uma pessoa. E pensa comigo por um segundo. O Kenjaku é o ser que, ao longo de 1000 anos, mais contribuiu para a existência de Yuji Itadori. E ele fez isso sem nenhuma intenção de criar um herói. Só queria ver o que iria surgir. Aí chegamos em 2017. E é aqui que o Kenjaku faz o movimento mais ousado, mais calculado e mais frio da série inteira. Suguru Geto acabou de ser derrotado pelo Yuta e seria morto pelas mãos de Gojo Satoru. Foi naquele momento que Kenjaku viu a oportunidade perfeita. Porque Geto era um dos 4 feiticeiros de grau especial daquela era. E sua técnica manipulação de espíritos amaldiçoados era algo que o Kenjaku precisava especificamente para a próxima etapa do seu plano. Com ela, ele poderia absorver espíritos, poderia construir um exército e, mais importante, poderia absorver Mahito e Tengen quando chegasse o momento certo. Diante disso, o Kenjaku roubou o corpo do Geto para enganar até os feiticeiros mais experientes e poderosos. Gojo, quando o enfrentou em Shibuya, hesitou. E essa hesitação de um segundo provocado pela memória de uma amizade destruída e os 6 olhos foi o suficiente para que o reino prisão se fechasse ao redor do homem mais forte daquele mundo. E a parte mais insana é que o Kenjaku contava com isso. Ele sabia que o Gojo não conseguiria atacar o rosto do amigo sem um momento de dúvida. Ele construiu toda a operação em Shibuya em cima da vulnerabilidade emocional de uma única pessoa. E agora, com Gojo fora de cena, as peças se movem rapidamente. Mahito, Jogo e Dagon, que eram aliados de conveniência, continuaram com o plano. Pouco depois, o Kenjaku absorve o Mahito, que está enfraquecido depois do confronto com Yuji. E, com a técnica do Mahito, a transfiguração ociosa, Kenjaku ativa a rede que ele havia construído pacientemente durante séculos. Todos os seres que ele havia marcado ao longo dos anos, pessoas incompatíveis com a energia amaldiçoada que foram tocados pela técnica e entraram em coma, acordam, são transformados, recebem técnicas, tornam-se peças em um jogo que está apenas começando. E com isso, o jogo do abate se inicia. Pessoal, vamos ser honestos aqui sobre esse jogo, porque a maioria das pessoas olha pra ele como um torneio de sobrevivência, como um Battle Royale comum. Só que ele é muito mais do que isso. É a obra-prima do Kenjaku. 10 colônias espalhadas pelo Japão. Regras estabelecidas através dos votos vinculativos intricados, com Kenjaku deliberadamente se excluindo da posição de mestre do jogo. Ele fez isso porque sabia que se os feiticeiros aliados do Gojo tentassem matá-lo para encerrar o jogo, isso não funcionaria. O jogo continuaria mesmo sem ele. Essa é a marca de um planejador verdadeiramente excepcional. Ele não apenas construiu uma armadilha, ele construiu uma armadilha que não depende da sua presença para funcionar. Com isso, participantes foram convocados das formas mais variadas possíveis. Seres reencarnados usando votos de mais de 1000 anos, feiticeiros modernos recém-despertados e não combatentes que estavam lá apenas como combustível, energia amaldiçoada gerada pela morte e pelo conflito, acumulando dentro de barreiras como energia em um capacitor gigantesco. E a parte que nenhum personagem entendeu de imediato, a parte que Tengen eventualmente revelou, é que o jogo do abate em si era um ritual preparatório. Não era o destino final, era o mecanismo de setup. Uma maneira de concentrar energia amaldiçoada suficiente para fazer algo que Kenjaku nunca poderia fazer sozinho. Fundir Tengen com as pessoas do Japão. Galera, presta atenção nisso porque é o ponto central de tudo o que aconteceu. Tengen é uma feiticeira imortal que existe há mais de 1000 anos, mas a imortalidade tem um custo. Sem se fundir com um recipiente de plasma estelar a cada 500 anos, a alma de Tengen evolui além dos limites humanos. Quando a Mana Eriko não se fundiu com ela 12 anos antes da série, Tengen se tornou mais espírito do que pessoa. Uma entidade que agora era tecnicamente absorvível pela manipulação de espíritos amaldiçoados do Geto. Diante disso, o plano do Kenjaku era utilizar Tengen como vetor, fundir o ser que já transcendeu a humanidade com 100 milhões de não feiticeiros, criar entidades que existem em um estado onde limites entre os seres desaparecem,
onde a impureza de cada pessoa se mistura com a impureza de todos. E você sabe o que isso significa? Significa que o Kenjaku estava tentando criar o maior espírito amaldiçoado já visto, não um ser individual, uma consciência coletiva de ódio, medo e negatividade humana, escalada por 100 milhões de vidas. E quando Yuki Tsukumo perguntou o porquê, a resposta do Kenjaku foi a mais perturbadora de toda a série. Apenas curiosidade. Ele quer ver o que vai surgir, ele quer conhecer as possibilidades além dos limites que ele mesmo, em 1000 anos de vida, ainda não conseguiu alcançar. É a curiosidade de um ser sem moral. E aqui tem um momento que eu precisava incluir nesse roteiro porque é de longe o mais estranho e o mais revelador sobre quem Kenjaku realmente é no fundo. Takaba, o comediante e feiticeiro que apareceu do nada sem nenhuma técnica de combate aparente e fez o Kenjaku, o ser com mais de 1000 anos de planejamento e 0 emoções não calculadas, entrar em colapso existencial. O poder do Takaba funciona assim: se ele genuinamente achar algo engraçado, a realidade se dobra em torno disso. O caminhão passa por cima dele e não acontece nada porque o Takaba achou a situação hilária. Fanta surge onde deveria ter água, um dueto musical que não deveria existir, existindo. Diante disso, o Kenjaku analisou a técnica e entendeu o mecanismo, tentou quebrar psicologicamente o comediante, criticando as piadas com a posição fria de alguém que passou 1000 anos observando o comportamento humano e quase funcionou. Porém, no processo, no meio de todas as sketches absurdas, de todas as batalhas travadas através do humor e performance, aconteceu algo que Kenjaku claramente não esperava. Ele riu. De verdade. Não um sorriso calculado que ele usa para manipular, não a leveza performática de alguém fingindo humanidade. Um sorriso genuíno, de alguém que estava se divertindo de um jeito que não lembrava há milênios. E sabe qual é a parte mais insana? Enquanto Takaba distraiu Kenjaku nesse labirinto de absurda e autenticidade, Yuta chegou e acertou um golpe certeiro. Ali, o Kenjaku morreu mais leve do que chegou, e suas últimas palavras foram sobre sua vontade de continuar. Porque para um ser que passou 1000 anos construindo sistemas que funcionam sem sua presença, a própria morte é apenas uma variável calculada. Pensando nisso, vamos falar sobre o que realmente fez o Kenjaku diferente de qualquer outro antagonista que Jujutsu Kaisen apresentou. O Sukuna, por exemplo, é aterrorizante porque é força bruta transcendental. O Mahito é aterrorizante porque é raiva pura contra a existência humana. Só que o Kenjaku é aterrorizante porque ele é sistêmico. Cada coisa que ele fez em 1000 anos se conecta com a próxima coisa. Os votos feitos 400 anos atrás ativam o jogo do abate. Os experimentos com as pinturas da morte constroem o conhecimento necessário para tentar a fusão com o Tengen. A escolha do corpo do Geto não foi aleatória. Foi a peça específica que permitia a manipulação de espíritos e, consequentemente, a absorção do Mahito que permitiria ele utilizar a transfiguração ociosa, que despertaria centenas de feiticeiros. Cada decisão foi um domínio, cada vida foi um instrumento. E pensa comigo, quantas vezes ao longo da série você viu um personagem ao lado do bem destruir um plano do Kenjaku e pensar, ok, agora entendemos o que ele quer e podemos pará-lo. Isso aconteceu múltiplas vezes, e cada vez o plano que eles pensavam ter entendido era apenas uma camada. Havia sempre algo mais profundo por baixo. Isso é o que os vilões geniais fazem. Não te derrotam com força, te convencem de que você já entendeu o jogo deles e então revelam que o jogo real era diferente do que você pensava. Há também algo poeticamente trágico na forma como Kenjaku se relaciona com as pessoas que habitou. Com o Geto, por exemplo, havia momentos onde ele involuntariamente agia como o Geto teria agido. Momentos onde a memória do corpo vazava na personalidade, como se os corpos que ele usou deixassem resíduos nele. Ecos da humanidade que ele nunca decidiu carregar, mas não conseguiu descartar completamente. Um ser que não tem rosto próprio, mas que carrega os rostos de todos que usou. Que não tem memória de infância, mas carrega as memórias de cada corpo que habitou. Que não tem laços, mas criou involuntariamente filhos e irmãos e histórias que continuam depois que ele saiu de cena. É uma solidão de proporções impossíveis, e talvez seja exatamente isso que explica o plano final. Criar o caos além do controle, ver o que a humanidade se torna em condições extremas, talvez seja, no fundo, a forma mais tortuosa e grandiosa de conexão que o Kenjaku conseguia imaginar. Não fazer parte da humanidade, mas transformá-la. E galera, existe uma frase do Kenjaku que fica comigo desde que li no mangá pela primeira vez. Como eu disse mais cedo, quando a Yuki pergunta o que ele realmente quer após toda a elaboração dos planos, após toda a violência e o tempo e o custo humano incalculável de 1000 anos de experimentos, ele responde com uma simplicidade desconcertante. Ele quer ver as possibilidades que existem além dos limites da existência humana. Ele quer criar um caos que nem ele possa controlar. Ele quer simplesmente ver o que nasce. Isso não é vilania convencional, é algo mais primário do que isso. É a curiosidade elevada ao ponto em que a moralidade inteira se torna irrelevante. E sabe o que é o mais perturbador? É que em nenhum momento da série o Kenjaku parece estar errado sobre o que é possível. Os experimentos dele funcionam, os planos dele em grande medida funcionam, o jogo aconteceu exatamente como ele projetou, o Gojo foi selado e Tengen foi capturado. A única coisa que ele não calculou foi o Takaba. O único elemento que quebrou a frieza de 1000 anos foi o humor absurdo de um comediante que se recusou a ser intimidado. E há algo profundamente humano nessa ironia, que a única coisa capaz de fissurar uma mente que passou séculos entendendo e manipulando seres humanos foi, no fim, a coisa mais humana e mais difícil de racionalizar que existe. Rir de algo sem nenhuma razão estratégica para isso. Kenjaku é o vilão de Jujutsu Kaisen que mais me fez pensar depois de largar o mangá. Não pelo poder, não pela escala dos planos, mas pela pergunta que ele representa. Até onde a curiosidade pode ir antes de se tornar monstruosa? E quando ela chega lá, ela continua sendo curiosidade? Ou já é
outra coisa completamente diferente. Bom, não sei, mas me conta aí nos comentários agora, qual foi o momento em que você percebeu o tamanho do que o Kenjaku já havia planejado? E no fim, se curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve, muito obrigado se você chegou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, Hashira falando vazando, e eu fui.